umas semanas atrás, nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos que tocava nesse assunto dos animais. O que gerou vários questionamentos, perguntas, dúvidas. Quase que a gente mudou a reunião para o outro lado. Aí eu falei, não, então calma, vamos organizar então um tema, né, sobre esse assunto, que será então a espiritualidade dos animais na visão espírita. Então nós decidimos fazer essa palestra por questões dessa experiência da quinta-feira, que quando a gente começa a ler tem muita explicação sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, e aí a gente começa a perguntar e ter várias dúvidas em relação ao assunto. Então hoje a gente resolveu falar sobre isso para esclarecer mais o que é a visão espírita dentro desse trabalho da espiritualidade com os animais, tá bom? Então, quem aqui já teve ou tem um animal de estimação? Who had a pet? Eu não vou ter, não. Meu gato tá ali. Arrasou, Paulo. Então todo mundo, né, ou tem um animalzinho de estimação, ou já teve um animalzinho de estimação, ou vai ter um animalzinho de estimação. Mas eles fazem parte da nossa vida. Então quem aqui nunca experienciou a gratidão, a fidelidade de um gatinho, de um cachorro, de um cavalo? Quem aqui nunca experienciou a alegria que foi lá? Do coelhinho, claro, coelhinho também. Quem nunca experienciou a alegria que os cachorros demonstram quando vê o dono, né, da fidelidade que eles têm em relação a gente, até aquela alegria que eles demonstram quando o dono vai no supermercado, volta 15 minutos, aí começa tudo de novo, aquela pulação. Então, quem nunca experienciou isso em relação aos animais, né? Então, a gente quer falar sobre essa perspectiva do que os animais, então, significam em nossas vidas e o que eles são de verdade. Fala. Acho que é o verdadeiro amor incondicional deles. Com certeza. Então, esses sentimentos que a gente percebe, que a gente já vê nessa interação com os animais, de gratidão, de alegria, de fidelidade, são sentimentos que os animais são capazes de sentir e também de expressar para a gente. De onde vem tudo isso? Por quê? Então, nós não temos tanto tempo para se estender muito sobre esse assunto, então vamos tentar cobrir pelo menos esses tópicos principais que vêm à tona. Se o animal tem alma, é instinto ou inteligência? O que a ciência, a gente sabe que o espiritismo é uma tríplice, filosofia, ciência e religião. Então, onde nós estamos nesse caminho aí de ciência e espiritismo em relação a isso? Um pouquinho da metapsicose. O animal tem sentimento? São médiums? E o que acontece com eles depois da morte? Eles têm karma? E como é que fica o assunto de comer carne de animal? E aí a gente conclui, tá bom? Então, primeiro, quem tem animal aqui, todos unanimamente aqui, já teve essa experiência, vai concordar que eles estão longe de ser simplesmente um objeto com vida ou máquinas. Os animais, então, eles possuem. Pelo contrário, eles têm personalidades diferentes. Quem aqui já teve mais que um cachorro, mais que um gato? Eles não são diferentes um do outro? Então, a gente já vê essa parte única de cada animal. Você pode ter 3 cachorros, 2 cachorros e um tem uma personalidade diferente do outro. Um é mais brincalhão, o outro é mais quietinho, mas você já vê o que diferencia um do outro. Então eles são diferentes e também a gente pode dizer que eles são únicos na sua diferença, né, da sua personalidade. E os animais, eles entendem muito bem quando a gente está feliz com eles e quando a gente não está feliz com eles. Quando a gente está brava com eles e quando a gente está feliz. A gente já consegue captar todas esses sentimentos, essas expressões dos animais. Quem que acha que cachorro entende o que a gente fala? Já tem experiência? A gente fala e eles entendem mesmo? A gente tem várias. Cada um tem a sua experiência para acreditar por que o cachorro entende o que a gente fala. E eu também concordo plenamente. Eu já tive vários cachorros quando eu era criança, mas adulta, eu cuidando, porque quando você tem cachorro de criança, quem cuida é seu pai e sua mãe. Então agora eu tenho os cachorros dos meus filhos que eu cuido, né? Tô vivendo meus filhos. Então são os meus cachorros. Então eu já tive um poodle que viveu 17 anos, o Piper. Agora eu tenho a Nina, que tem 10 anos de idade, e tenho 2 coelhos. Então eu também tô cheia de animal de estimação e se eu pudesse eu teria muito mais. Mas mãe cuida sozinha, então. Então,
E uma coisa que é interessante, que falando agora do Piper, eu me lembrei, os cachorros, eles não só entendem o que a gente fala, como eles conseguem até saber qual vai ser a sua reação diante de uma atitude deles. E isso foi uma coisa que aconteceu com o meu cachorro que eu achei super interessante. Então o cachorro não tem certas manias, eles destroem chinelo de dedo, chinelinho, brinquedinho, mexem no lixo, são coisas que eles adoram fazer. E quando são puppies, aí que eles fazem mais bagunça ainda. Aí então o Piper, ele tinha essa mania de mexer no lixo de casa. Né? Mexia, espalhava tudo, ia no lixo do banheiro, aí ficava tudo espalhado. Aí é nessa hora que você vê, se você realmente ama o seu animal, né? Aí uma vez eu cheguei em casa e aí ele veio com o ritual normal de cachorro. Pula, abana o rabinho, fica todo lá feliz. Aí ele deu vários pulinhos assim em mim e de repente ele parou. Aí ele parou e ficou com essa cara aqui, ó. Olhando assim pra mim e foi saindo de fininho, se escondeu debaixo da mesa. Eu falei, ué, o que aconteceu? Né? É meio inédito assim, o cachorro chegar, tá feliz e de repente mudar. E eu fiquei meio sem saber por que ele tinha feito isso. Aí continuei entrando em casa, não deu outro. Cheguei e tava o lixo todo espalhado. Mas aí o que eu aprendi com isso? Ele já fazia aquele negócio do lixo. Mas agora, quando ele me viu, ele falou, ih, ela vai ver o que eu fiz. Então, quer dizer, ele já percebeu, ela vai ver o que eu fiz, e o que eu fiz ela não vai gostar. Então, ele tinha esse entendimento, para ele ter essa reação de imediatamente se tocar que eu tinha chegado a fazer isso. Então, você vê que é uma inteligência fragmentária, obviamente, a gente vai estudar bastante sobre isso, mas é uma inteligência que tem até, assim, mais complexa, por assim dizer. Então, ele sabia que eu não ia gostar que ele mexesse no lixo, e quando ele me viu, ela vai ver, não vai ficar legal, então eu vou lá ficar debaixo da mesa, porque ela vai brigar comigo. Então, ele já tinha toda essa noção. Aí, só para um outro exemplo, vamos assistir esse videozinho. Vamos ver o que vocês acham. A versão está muito alta. Deixa eu pegar o remote, caso esteja alto, para eu ajustar. Muito bem, cheguei em casa, achei o lixo revirado no chão. Eu achei o guardanapo e eu havia jogado restos de picanha no lixo. E quero perguntar para as duas. Vocês duas. Quem que comeu a picanha? Quem não comeu a picanha, pode ir embora agora. Quem que foi que comeu a picanha? Quem não comeu, pode ir embora. Entregou. Sua irmã te caguetou. Muito linda com essa cara de culpada sua. Foi você, Meg, que comeu a picanha do lixo? O que eu conto pra sua mãe agora? O que eu conto pra sua mãe? Sua mãe vai ficar uma arara com você, filha. E sua irmã foi embora. Te dedurou mesmo, hein? Papai vai te perdoar. Vai pra caminha, vai. Vai. Vai, Meg, vai pra caminha. Vai pra caminha. Olha só, gente. Entenderam todo o diálogo ali. A gente vê na expressão do animal agora. Não é o momento de eu pular, de eu abanar o rabinho e fazer palhaçadinha, brincadeira, não. Que eu tô em trouble aqui. Elas entenderam que elas estavam em algum tipo de coisa que elas tinham que estava em trouble ali. Então, só pra gente começar a entrar nisso daí, de onde que vem isso dos animais e o que que significa? Porque todos nós estamos convencidos que eles têm, né, uma certa inteligência, que eles entendem a gente, que eles respondem a esses sentimentos. Então, vamos entrar aqui na doutrina espírita e tentar entender a explicação disso. Então, essa frase aqui, ó, de Leon Denis. Olha como ele começa falando. O espírito dorme no mineral, no reino mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. A Ivone adora essa frase, né, Ivone? Leon Denis. Leon Denis. Você sabe que eu olhei, Ivone, eu vi Denise e vi Denis, eu fiquei em dúvida. É É que Denis. se pronuncia dele. É Denis. É, mas escreve assim e Escreve fala Denis, Leon mas fala Denis. Denis. Ah, então não sei pronunciar isso, Denis. Então, Leon Denis. Por isso que eu fiquei na dúvida. Então, olha só. O espírito dorme no mineral,
vegetal, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, o que isso significa para a gente, Gleice? Que tudo está em evolução. Nós estamos sempre evoluindo. Então, essa experiência humana que nos coloca em convivência, em interação com os outros reinos, nos faz entender que, de alguma forma, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e estamos no reino hominal. Então, essa evolução progressista que a doutrina espírita nos ensina, que aborda, então, todos os aspectos da nossa vida. Então, o início dessa vida inteligente começa ali no animal. Por que a gente fala que começa no animal? A gente pode fazer isso com uma planta? A gente pode, essa cadeira aqui, ela tem algum tipo de inteligência? Tem como interagir com a gente? A cadeira, o púlpito. Então, a gente vê que ali, já a partir do animal, a gente já começa a perceber um pouco dessa inteligência. Então, vamos ver aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Para começar, Leon Denis falou ali o espírito. Então, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, a gente vai build knowledge aqui. Então, o espírito é um princípio inteligente do universo. Então, precisa ter um princípio de inteligência para a gente chamar de espírito. Por isso é que a gente não pode chamar uma cadeira de espírito, porque ela não tem espírito, porque não tem um princípio inteligente. Bom, o espírito é sinônimo de inteligência? Então, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, o espírito é um princípio inteligente e, se é espírito, ele tem um atributo essencial que é a inteligência. As duas coisas estão ali conectadas. Que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, a gente sabe que tudo é criação de Deus, quando a gente olha na ótica da natureza e tudo. Óbvio que tem coisas que o homem criou essa cadeira, mas a gente sabe que se a gente estudar fisicamente, tem ali a matéria, tem coisas que o homem não criou. Então, tudo é criação de Deus, mas os espíritos são seres inteligentes da criação divina. E na Gênesis, capítulo 3, também fala que a inteligência é um atributo exclusivo da alma. Então, só para esclarecer, espírito, todos nós temos. Quando nós estamos desencarnados no mundo espiritual, a gente chama de espírito. Quando a gente está aqui encarnado, emergido na carne, a gente chama de alma, mas é a mesma coisa. A única diferença é quando estamos encarnados ou não. Então, a inteligência é um atributo exclusivo da alma. Então, aqui, então chegando um pouco dos animais. Então, primeiro a gente entende isso daqui e aí a gente aplica para os animais. Por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim, e sobrevive ao corpo. Então, a gente já viu que tem um espírito, porque é um princípio inteligente e que ele sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante ao homem? É também uma alma, mas é inferior à do homem. Há entre a alma de Deus, há entre a alma dos homens e dos animais, tanta distância quanto entre as almas do homem e de Deus. Então, essa resposta é muito importante e coloca a gente em perspectiva de entendimento de qual é a diferença da alma dos animais e da alma dos homens. Então, todos somos um princípio inteligente. A gente tem um espírito por essa razão, por ter o princípio de inteligência, mas olha a distância entre a alma dos homens e as almas dos animais em comparação a nós e a Deus. Quem aqui está quase do lado de Deus? Está pertinho, está quase igual a ele. Jesus. Então aqui, né, pelos comentários, a gente viu que a gente está distante. E aí a gente aplica essa analogia aos animais, nessa questão de evolução espiritual. Então, portanto, o espírito, né, do animal está presente, mas ele ainda não é como o nosso por questões da inteligência. E só para explorar um pouquinho mais sobre essa questão dele sobreviver ao corpo, porque a gente que tem animal de estimação, é dureza perder eles, dói. E a gente sente quase como que é o ser humano, né? A gente não pode comparar a todos, mas a gente sofre muito, a gente se apega muito.
Meu pai, com 17 anos, foi dureza perder ele, né? Ele sofre mesmo. Então, o Chico, vamos usar o exemplo aqui de Chico e de Divaldo, que são duas pessoas dentro da doutrina espírita que a gente respeita muito, que a gente aprende muito com eles sobre a doutrina espírita. Então, tirando exemplo diretamente dele, a gente sabe que Chico Xavier já começou lá com São Francisco, né, de Assis. Mas Chico Xavier, ele amava os animais. Ele teve diversos cachorros, gatinhos, e ele, com a sensibilidade, com a evolução do seu espírito, ele tinha uma coisa assim, ele viu o animal até além do que a gente vê. E ele tinha uma relação muito próxima de amor com os animais. Então, tem vários casos de Chico Xavier com os animaizinhos dele. Então, ele teve toda essa interação com eles, como eu disse, além do que a gente consegue perceber. Então, só para dar um exemplo aqui do caso do Lorde. E isso está na obra Testemunhos de Chico, que Sueli Caldas Schubert catalogou. Então, o irmão do Chico, José, ele tinha um cachorro que chamava Lorde. E o Lorde, quando José ficou doente, assim, ele falou pro Chico, Chico, o dia que eu morrer, você cuida do Lorde, hein? Aí o Chico, tá bom. Aí o José morreu e o Chico ficou com o Lorde. Então, o Chico cuidou do Lorde até o momento dele desencarnar. E quando o cachorrinho estava morrendo, o Chico viu o espírito do irmão dele, do José, vir ajudar no desenlace do Lorde. Então ele veio ver. Então você vê que essa relação que a gente tem com os animais é não dupla, né? Eles com a gente e a gente com eles. Então o José veio, ajudou no desenlace espiritual do Lorde, e assim que o Lorde saiu, né, do corpo físico ali, começou a pular, abanar o rabinho, José, quanto tempo, cadê você? Então o Chico viu o espírito do Lorde e o espírito do José. E por vários meses consequentes, quando o José vinha à casa de Chico, né, no espírito, o Lorde estava junto. Então você vê que ele estava convivendo ainda com o dono dele lá. Então esse relato de Chico, entre outros, nos mostra que o espírito ali, o cachorrinho morreu e não se acabou. Não diluiu e não existe, continua existindo. Né? E o Divaldo, ele foi na casa dessa amiga que trabalhava na Federação Espírita, e aconteceu um caso interessante, porque todo mundo sabe que o Divaldo, ele tem uma mediunidade. Lembra aquele do ônibus, que ele chegou no ônibus e ficou em pé, e né, ele via que estava o ônibus lotado em pé, aí chegou um cara e falou, por que você não senta? Tá tudo vazio. Ele, como assim vazio? Tá tudo lotado? E era espírito. E o Divaldo, tá lotado? Então a mediunidade do Divaldo, às vezes, ele até confunde o que é espírito e o que não é. Né? Isso começou, tem essa história no filme dele. E aconteceu uma coisa similar aqui, porque o Divaldo estava entrando na casa dela, aí de repente um pastor alemão pulou no peito do Divaldo, e aí ele levou aquele susto. Aí as pessoas que estavam com ele falaram assim, o que houve, Divaldo? O que foi? Ele, não, eu levei um susto com o cachorro, mas tá tudo bem. Aí um olhou pra cara do outro, cachorro? Tem cachorro nenhum aqui? Tem sim, esse pastor alemão que tá aí, ó. Aí um olhou pra cara do outro, tipo... Aí a dona da casa falou, Divaldo, meu pastor alemão morreu faz alguns meses. Ou seja, o cachorrinho estava lá na casa. E a gente vai ver um pouquinho mais disso. Então, tudo isso são fatos para mostrar pra gente que eles sobrevivem, que eles estão lá, que eles reconhecem os donos, que eles às vezes ficam nas casas e que a gente também pode encontrar os nossos animais no mundo espiritual. Antes de me mudar pra cá, eu tinha um cachorro no Brasil e assim, ele parecia que era realmente uma conexão de outras vidas, assim, eu era muito conectada a ele, muito louca por ele, era uma coisa assim, ele me trazia uma paz enorme, e, enfim, assim que eu me mudei, ele parou de comer, e mais ou menos em 2 meses, 3 meses ele faleceu. Ele adoeceu, não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi de saudade. Sim. E hoje, inclusive, essa noite, eu sonhei a noite toda, eu sonhei a noite toda com ele jogando futebol eu sonhei com ele jogando futebol à noite, com outros cachorros, ele jogava futebol e ele vinha até mim e falava que me amava. Aí, quando ele ia descansar, ele falava que me amava. Aí a Tami foi e me chamou pro centro hoje e falou que era sobre os animais. Eu acho que faz sentido. Tá vendo? E a gente sabe que muitas vezes nossos sonhos são encontros no mundo espiritual, né? Sim. Então, certamente que eles estão com a gente, né? Físico e espírito. Legal, obrigada por compartilhar. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre instinto ou inteligência, porque quando a gente fala de animal, a gente fala mais do instinto animal do que da inteligência animal, né?
que predomina mais. Então aqui. Na Gênese a gente encontra o animal é impelido pelo instinto nutrir-se de carne, porém as precauções que ele toma, sua previsão, são atos de inteligência. Então a maioria dos animais agem por instinto, mas muitos agem com vontade determinada, é que tem inteligência, porém limitada. Então vamos diferenciar. Como é que a gente sabe o que é instinto e o que é inteligência? Então quando a gente tem instinto é algo maquinal. A gente não precisa pensar, a gente não precisa reflexionar para tomar uma decisão. Mas quando a gente tem uma ação que denota uma reflexão, onde a gente tem uma estratégia, tem um planejamento, aí já é um ato de inteligência. Instinto você não pensa, você simplesmente faz. Então sim, a maioria dos animais agem por instinto, principalmente de sobrevivência. De lá, o leão pular em cima da zebra, porque ele está com fome. Só por isso que ele está fazendo isso e ele sabe que é dessa maneira que ele vai comer. Só que o leão, ele estratégia de alguma forma. Ele não vai lá na hora que a zebra não está pronta para ser pega. Então ele esconde no bucho, ele vai devagarzinho. Por que ele não vai correr? Ele vai fazer barulho bastante. Então ele sabe que tem que ir devagarzinho. Então esses atos de planejamento, já de uma previsão, de colocar, já mostra ali o resquício da inteligência para que então o instinto venha. Agora, quando a gente tem um ato completamente instintivo, não faz isso. Você vai lá, pula, fez e acabou. Tá? Então é mais ou menos assim, superficialmente, essa diferença. Só que o animal, ele tem uma certa estratégia, ele não é estrategista como nós, por exemplo. A gente consegue, né, ter estratégia, planejar as coisas muito mais que o animal. Mas o animal já mostra maneiras, como fala aqui, né, da sua previsão e da sua precaução, que já mostra ali o início do seu ato inteligente para conseguir o que ele precisa. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Então o que será? Será que animal vai ser sempre animal e a gente vai ser sempre humano? Então é mais ou menos, a gente está entrando mais ou menos nesse aspecto. E aí a gente tem uma resposta de André Luiz na obra que chama Alvorada do Reino. E ele fala assim, que o animal caminha para a condição de homem, assim como o homem caminha para a condição de anjo. Então quando a gente viu lá na primeira frase de Leon Denis, que a gente está sempre evoluindo, então isso daqui, por isso que a resposta é sim. Porque sim, é uma lei progressiva, a gente passa por esse reino e continua progredindo. O que nós estamos fazendo no reino nominal? A gente está progredindo ou a gente parou e ficou aqui? A gente também não tem? Qual que é o nosso objetivo? Né? Alcançar a perfeição? Todo progressista. Então é essa lei progressista, né, progressiva que a gente fala. Então também vale para os animais. Então sim, os animais também estão evoluindo da mesma forma que nós também estamos dentro da nossa categoria. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Ah, cansei de ser cachorro. Não, cansei de ser gatinho, quero ser um leão. Cansei de ser zebrinha, quero ser um cavalo de raça. O animal pode escolher isso? Vocês acham, sim ou não? Não, exatamente. Por que não? Porque o animal não possui o livre-arbítrio. A livre-arbítrio é um atributo nosso, porque nós somos seres mais inteligentes. Nosso princípio inteligente já está bem mais elaborado, bem mais avançado, ao ponto da gente saber utilizar o livre-arbítrio, né? De entender as nossas escolhas e de refletir sobre as suas consequências. Os animais não. Eles ainda não estão nesse patamar. Então, eles não têm 100 na programação reencarnatória como nós temos. Mas existem os espíritos encarregados de cuidar dessa parte do desencarne e também do encarne dos animais. Eles não estão desassistidos. E aí, só para tocar um pouquinho nessa parte científica, porque às vezes a gente fica lendo a doutrina espírita e fala, quem é espírita entende, quem não é, acha que a gente está viajando na maionese, fazendo essas coisas de espírito, de existência, de não sei o quê, né? Então tem tanta coisa que a gente estuda no espiritismo, que você fala com uma pessoa que não é espírita, que acha que a gente está viajando mesmo. Então aí a gente lembra da filosofia, da ciência e do aspecto religioso da doutrina espírita. Então aqui nós já temos, tem dezenas de estudos científicos feitos com os animais, né? Então uma coisa que o espiritismo trouxe lá na Gênesis, no livro dos Espíritos, a gente está vendo cada vez mais evoluindo aqui no nosso Around a gente.
Então, por exemplo, o chimpanzé já foi provado cientificamente que ele pode aprender mais de 150 gestos de comunicação, de linguagem. Lembra daquela gorila Coco, que era impressionante, parecia quase que um ser humano, de tanta coisa que ela aprendeu? E aí a gente tem aqui, ó, o macaco prego, tem um estudo na USP que fez sobre esses macaquinhos pregos. Eu achei lindo esse estudo, porque mostrou que eles são inteligentes, eles comem coquinho, né? E como é que eles fazem para abrir esse coquinho? Então você coloca assim, ó, um coco grande, um coco pequeno, uma pedra grande, uma pedra pequena. Ele sabe que para o coco grande ele não vai pegar pedrinha, ele pega pedra grande. Ele sabe que para aquela coco específica ele precisa de uma ferramenta mais afiada, de uma pedra mais pesada. E se ele pegou um coquinho, ele vai pegar a pequenininha. Então, com os estudos lá da USP observando esses macacos, eles perceberam o quanto eles eram inteligentes dentro do âmbito dele, do que eles precisavam fazer, e já tinham ali o que eles precisavam fazer, a ferramenta que eles precisavam utilizar, e eles escolhiam de acordo com a necessidade. E aqui do papagaio. Gente, tem coisa mais bonitinha do que um papagaio imitar a gente? Como é que eles conseguem falar? Não é? É lindo. Então, quando a gente pensa no papagaio, uma coisa que eu não sabia é outro estudo que teve lá na USP sobre o papagaio. Eles descobriram que o papagaio não só tem a parte cognitiva de repetir o que a gente fala, né? Porque ele tem anatomicamente a língua dele permite, é meio parecida com a gente que ele repita, mas ele também aprende o que ele repete. Olha que interessante, isso eu não sabia. Então, se você ensinar para ele falar a cor azul e a cor amarela, ele fala direitinho, cor azul e cor amarela. Às vezes imita até o seu tom de voz, né? Ele sabe imitar. Só que nesse processo de imitação, ele também aprendeu a diferença da cor azul e da amarela. Ele sabe identificar esse azul e esse amarelo. Eles fizeram um estudo e ele sabe qual que é qual. E ele aprendeu através da repetição. Então, a capacidade cognitiva dele vai além de repetir. Né? Então, isso daqui são estudos científicos. Se a gente começar a comentar com alguém sobre isso, para eles não acharem que a gente está viajando, tá bom? Na maionese. E aí vem aquela parte da mente psicose que a gente pode falar um pouquinho. Então, nós já fomos animais? Já? E os animais serão humanos um dia? Sim. Isso que a gente tá Falaram ao arcanjo. É, isso aí. Então, a inteligência do homem e dos animais emanam do mesmo princípio? Sim. Então, todos nós viemos, né, da criação divina, do princípio universal, então, sem dúvida nenhuma. Mas o homem, ela já passou por uma elaboração que a eleva. Essa é a única diferença. É que a gente tem mais experiência. Já vivemos mais. Então, onde cumpre o espírito essa primeira fase? Porque essa é uma pergunta que vem muito. Então, peraí. Então, a gente já sou golfinho hoje, aí amanhã eu já posso ser ser humano. De onde é que vem? Quando é que acontece essa transição do mundo animal para o mundo hominal? Eu conheci a Lucy. É, você viu, né? Então, aqui, ó, numa série de existências. Ela teve no Museu de San Diego. Perdi. Eu não fui, porque era a namorada dele. Ela é pequenininha, ela tem 4 feet, né? É, muito pequenininha, mas já andava em pé. Não era mais macaco de ficar. A gente já fala um pouquinho da Lúcia aqui, que realmente quem viu, né, teve a possibilidade de ver, muito legal. Então aqui, onde que ele cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precede o que chamais de humanidade. Então vai um momento que a gente não sabe explicar, que vai acontecer essa transição do animal para o homem. Mas não vai ser uma coisa, é uma coisa gradual. É uma coisa que de repente hoje eu vou ser gatinho e amanhã eu vou nascer um garotinho. Não pode, entendeu? Existe um momento que isso vai acontecer e normalmente é isso. Milenares. Lembra da distância, né? Porque a gente está falando de nós para Deus, deles para a gente. Então é gradual, mas vai acontecer. Então é numa série de existências que precede. Aí na Gênese, a gente colocou o nome da Lúcia aqui, porque o Marcos falou tanto da Lúcia que eu lembrei da Lúcia. Mas aí tem na Gênese realmente escrito, a foto da Lúcia não estava aqui na Gênese, tá, gente? Eu coloquei só para colocar. Mas estava aqui, ó, corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Então, a gente vê que
não sei, essa transição vai numa coisa que não é ainda humanidade, sem outro planeta, onde é, mas esses corpos de macaco teriam sido muito adequados para receber, então, esses primeiros esses espíritos que estavam prontos para sair do animal e começando a entrar no Você não real. botou a data, né? Só para ter uma ideia. Dos mais de 250 milhões de anos atrás, né? Então você vê Da como Lucy, tem né? tempo. Pois é, olha só, isso aí já dá uma noção de tempo. E aí a última aqui é uma pergunta que se pergunta muito, que a gente já meio que comentou: poderia encarnar no espírito, num animal, o espírito que animou o corpo do homem? Não. Né? Por que não? Metapsicose. Isso que a gente chama de metapsicose. É o homem nascer como animal e o animal nascer como homem. Então não. Por quê? Isso seria retrogradar. A gente não está vendo que é uma progressão? Então, se a gente já evoluiu para ser homem, como é que a gente vai voltar a ser animal? Então não existe, seria um retrocesso na lei. A lei divina é progresso, é progressista e evolução. Ela pode estacionar, mas ela não volta, né? Então esse é um conceito que a gente aprende bem na doutrina espírita, e graças a Deus, porque imagina, a gente aprende amanhã, esquece, aprende hoje, esquece amanhã. Aí hoje a gente conseguia fazer isso, aí amanhã a gente volta a ser um animal. A gente não ia conseguir evoluir. Então por isso que a lei é sempre daqui para frente. E da mesma forma o oposto. A gente não pode estar um animal e de repente virar um ser humano. A natureza não dá saltos, como sempre diz a Ivone pra gente. André Luiz, que fala. André Luiz, ela repete André Luiz sempre pra gente. Você estudou alguma parte que fala sobre a reencarnação do animal? Sim. Ah, tá. Nós vamos falar? Vamos falar. Fala de imediato. Então, assim, tá claro isso? Que isso aqui é um assunto... Sim, mas se você quiser perguntar, pode perguntar. Não, e a gente pode ter uma cópia dessa palestra? Pode, claro, vai estar no nosso canal do YouTube. Assim, eu vim exatamente por causa dessa palestra, exatamente por causa que a senhora perguntou. Dona Ivone conheceu minha cachorra que viveu 18 anos, acho que você também conheceu quando eu trazia aqui, ela morreu tem 8 meses. Mas eu não consegui entender esse negócio que a gente, que eles são inferiores da gente. Eu acho que isso é muita... eu acho que a gente achar que a gente é superior, entendeu? Eu acho que isso é uma lei que a gente fez, eu não consigo entender isso que você explicou, isso não entra na minha cabeça. Então, eu sei, eu entendo o que você está falando. Quando a gente perde um animalzinho às vezes você olha pro nosso cachorrinho e fala assim, gente, ele é igual a mim, melhor até, né? Porque o cachorrinho é honesto, é sincero, aquele amor incondicional que a gente nem consegue ainda ter. Mas quando a gente fala inferior, a gente não fala... Porque Deus não vê a gente como inferior e superior. É no sentido da inteligência, da capacidade da inteligência. Então, quando a gente fala inferior, é o que eles conseguem fazer comparado ao que a gente já consegue fazer. Então, a nossa inteligência, por diversas razões que a gente vive, a gente vê que ela é mais elaborada. Mas não é que faz um animal inferior. Só faz ele assim, ele tá ali andando com a gente. Mas qual que é a nossa relação com o animal? Por que que eles estão aqui com a gente? Então a gente tem que realmente não ter essa noção de que eu sou superior ao animal, por isso que a gente escraviza, por isso que a gente não cuida. E a gente vai ver mais um pouquinho nos próximos slides para vocês. Agora, no início a senhora falou, e eu já escutei isso dos meus parentes que são os espíritos que falavam assim, do mineral se animalizará. Você falou no início, do animal se humanizará e do humano se divinizará, right? Sim. Isso que eu sempre escutei na minha vida. Dona Ivone acabou de falar, na natureza, na divindade, não existe saltos. Sim. Então você falou que não dá pra você ser um cachorro e morrer e virar Dona Ivone quando encarnar. Só que, então, você falou, existe uma transição. Então, desculpa, assim, o que a gente seria entre um animal, se o animal se humanizará, o que a gente seria? Tipo, o que a gente é entre um e o outro? Porque se a gente não vai fazer um salto, a gente tem que ser alguma coisa. Sim. Você falou que não existe salto. Sim. A gente tem que ser um pincher, um Rottweiler, que a gente é grande, aí a gente vira uma... Ou é a explicação? Então, os animais, eles evoluem dentro da sua categoria animal. Depois vai ter um slide que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que nós somos em relação ao animal? Nós somos espírito, princípio inteligente, criado pelo mesmo Deus, da mesma forma, só que a gente já viveu mais tempo. Então, a gente tem mais experiência, mais inteligência, mas nós somos
a mesma coisa, mais evoluída. Onde eles também vão chegar da mesma forma que a gente está evoluindo, eles também estão. Então, os animais são os nossos irmãos menores. Inferior é só em relação à inteligência, que a gente não tem nem como debater. A gente sabe que o animal é inteligente, mas não é inteligente como a gente, né? Só que de sentimentos e tudo, eles estão aqui. Por que eles convivem com a gente? Para aprender. Eles vêm aqui para experienciar, mas também a gente, até por mérito, os animais vêm em muita missão com a gente. Porque olha só as coisas que os animais fazem. Quem tem animal sabe a alegria que ele nos dá. Por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Não é à toa, né? São os sentimentos, as coisas que eles trazem pra gente. Então, para responder a sua pergunta, não dá salto no sentido que o animal ainda não está pronto, perispiriticamente, para nascer um ser humano. Ele precisa desenvolver esse princípio inteligente. Porque senão a gente coloca ele numa condição onde ele não está pronto para agir como ser humano. A gente não pode dar um livre-arbítrio para o cachorro, que ele não tem condições de pensar isso. Então, não só na parte física, mas também na parte espiritual, há um progresso, há uma evolução. E eles estão caminhando para isso. Entendeu? Então, vamos ver mais uns slides, ver se esclarece mais um pouco para você. Então é por isso, só por essa razão, que a gente fala que não pode pular de um para o outro, porque aí seria um correção, desrespeito. que eu errei. Os dinossauros viveram de 250 milhões de anos até 60 milhões de anos. Os primeiros humanoides na faixa de 10 milhões de anos. E a Lucy foi 3 milhões de anos. Mesmo assim, 3 milhões de anos atrás. Só uma comparação que eu faço, eu vejo assim os animais como um bebezinho, que não cresceram, que não evoluiu, entendeu? A gente tem, eu sempre vejo eles, a inocência de um bebê, de uma criança, que tem que ser cuidado, que tem que ser... Então, na evolução, como se eles fossem eternamente um bebezinho, uma criança. E se a gente acha que por os animais não terem a inteligência tão mais desenvolvida que a gente, eles ensinam muito pra gente. Então é um privilégio a gente poder ter os animais com a gente por várias razões, que a gente vai ver um pouquinho. Eu acho assim, um exemplo. Se você cair, quebrar assuntos, desculpa aqui. Cris, eu só queria assim, perguntar, meio que mencionar, porque como a fé é racionada, né? O espiritismo a gente anda lado a lado com a ciência. Não é que o animal é inferior, né? Mas, por exemplo, um cavalo está no pasto e nasce um bebezinho do cavalo, né? E aquela bebezinha quebra uma perna. A mãe não tem aquela inteligência de ligar para um médico, né? Assim, de buscar, ela pode ter até um instinto de estar ali do lado, não abandoná-lo, mas não tem a capacidade que uma mãe, um ser humano teria. Se seu bebê cair e quebrar o braço, o que você faria? Ligaria para o médico, correria com ele. Mas se o cavalo, o bebezinho quebra a perna, ele faria isso? Não por causa da inteligência, não é isso? Ele não tem essa inteligência, não é? Mas aí entra a gente, que vai lá e ajuda o cavalinho. Exato, ele está no meio que a gente tá de seres que têm uma Mas capacidade. a inteligência que está se desenvolvendo. Exato. Mas eles não são inferiores a gente, eles simplesmente não estão tão desenvolvidos como nós estamos ainda. Da mesma forma que quando a gente vê, comparar, sei lá, Jesus com a gente é inferior, a gente usa muito essa palavra inferior, mas aos olhos de Deus, nós não somos piores ou melhores que Jesus. Nós somos filhos de Deus da mesma forma, só que Jesus é mais evoluído que a gente. Aí agora a gente já está falando de um aspecto moral. Então é mais ou menos essa analogia, né? A gente não tem que ver com esses olhos. E segundo o Chico fala que o cachorro é o animal mais evoluído. Por isso que ele ganhou esse nome de o melhor amigo do homem. Porque o cachorro ele já consegue ter essas grandes expressões de sentimento. É impressionante a fisionomia que a gente viu lá no vídeo, como eles conseguem expressar a fidelidade que ele tem com os donos. Por isso que a gente usa, né, animais para terapia. Quantos são ajudados através da terapia, desse calor, desse sentimento que o animal passa. E o animal, ele sente tanto isso da gente, que ele morre de depressão. Meu cachorrinho, Piper, quando eu deixei ele num lugar para ir para o Brasil por 2 semanas, ele ficou 6 meses com depressão. E eu não sabia que estava de errado com o cachorro. Eles sentem. A gente vai até ver um vídeo que depois eu conto para vocês. Mas
os animais, eles sentem isso. Até quando esses animais que são usados para terapias, tem que tomar cuidado. Eles não podem ser over and over expostos ao sofrimento humano, porque isso afeta ele. A Ivone sempre conta a história de um gatinho que absorveu energia negativa e acabou morrendo. Acontece. Principalmente os gatos, diz Chico que os gatos têm uma condição fantástica de limpar as energias negativas do ambiente. E o cachorro, quando abana o rabo, é um campo vibratório de limpeza de energia. Olha que lindo. Então tem muito mais que a gente não consegue enxergar em relação a eles. Mas os animais, eles muitas vezes, como eu disse antes, eles vêm aqui com missão de nos ajudar. Porque quando a gente fala assim, uma pessoa solitária, pega um cachorrinho, não fica mais feliz? Não. O cachorro faz a diferença na vida da gente. Quando a gente realmente cuida e tem amor, a gente recebe o que a gente dá para eles, sem dúvida, né? Muita gente que diz que eu não gosto de cachorro, eu não gosto de cachorro, aí aparece um na vida e se apaixona, né? Pois é, ó a sua barra. Então a gente não deve, embora Chico falou isso pra gente, né, que o cachorro é mais evoluído, espiritualmente falando, né, por essas razões de sentimento, de tudo que ele já consegue processar e expressar pra gente, a gente não pode restringir só ao cachorrinho, né, esse sentimento, essa inteligência, porque isso é algo, esse sentimento. Quando a gente pergunta os animais têm sentimento, a gente está falando de todos os animais, não só do cachorrinho, não só do gatinho, que são os animais domésticos que ficam mais com a gente, do coelhinho, seja o que for. Então a gente está falando que todos os animais têm sentimento. Quando a Dila deu ali o exemplo, né? A gente vê os animais cuidando dos seus filhotes e tudo. Existe um sentimento, embora seja instintivo, é um sentimento também de alguma forma. Então, os animais todos eles sentem de acordo com o seu grau e com a sua capacidade física de expressar, né? Tem animal que não tem som, então, por exemplo, meu cachorro ele vai latir, aquilo é uma expressão de alguma coisa, meu coelho não tem som, não faz nada, isso significa que não está sentindo nada. Então, todos têm esse sentimento dentro do seu grau adequado, de medo, de tristeza, de alegria, são coisas que a gente sente, tá? Então, vamos só ver esse videozinho rapidinho aqui, falando sobre o sentimento. Então vamos sair do cachorrinho, do gatinho e ir para esse gatão. Vamos pro gatão. O gatão. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinhos. Gente, não é fofo demais? Esse leãozinho, o nome dele, leãozão, Júpiter, o nome dele lá na Colômbia, e ele morreu de depressão, porque tiraram ele da dona e colocaram, ela ia lá todo dia, mas aí aos poucos ele foi parando de comer, com depressão, ele não conseguiu viver longe dela. Nossa, que Olha que lindo. Bem, não dava, né? Então, gente, está quase aqui nossa hora. Quem tiver mais perguntas, então a gente pode conversar mais no final também, tá bom? Mas pode fazer sua pergunta. Aí tem só mais alguns slides que eu vou passar rapidinho pra gente cobrir e a gente, por não ter mais tempo, a gente pode ficar no final e conversar mais, tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Eu vi que a senhora ficou rapidamente, que o Dona já falou que não existe John que desencarna animal, então acredito eu, baseado no que foi falado aqui, na minha cabeça, é que o universo, o Criador, depois que esse animal desencarna, trata os espíritos lá no outro mundo, na outra dimensão, tratam a inteligência desse animal e ele vai ficar eventualmente inteligente, aí o Criador, o universo vai mandar assim, então agora você vai como pessoa, porque eu ainda não entendi essa transição. Assim sendo, tendo uma transição e voltando como pessoa, nessa transição, quando o animal morre, eu não sei nem se vocês vão saber responder isso, perguntando mesmo, nem sei se existe explicação para essa pergunta. Tem como, ou existe caso, pode ser que você fale assim, não tem
tem como, mas existe um caso na literatura espírita que aconteceu. Existe como, não só cachorro, gato, qualquer tipo de animal, ou até os animais pré-históricos, tem como, nessa evolução, quando o Criador manda lá a inteligência, tem como o animal mandar uma psicografia pra gente? Por quê? Se a gente consegue falar por telepatia e a gente consegue falar entendendo diferentes idiomas, em sonhos, em espiritualidade, pessoas que não falavam português baixam em médios que só escrevem português e fazem. O animal, ele não consegue falar, mas ele tem... e ele eventualmente recebeu essa inteligência lá do Criador, dessa transição aí. Então, tem como, existe caso na literatura que existe uma psicografia de um animal? Não tem. Vamos estudar esse slide para ver se fica um pouquinho mais claro. Eu não sei de nenhum caso. Alguém sabe? Não tem. Então vamos aqui, ó. Os animais vê espíritos. Significa que são médiums? Então lê para mim, Emily, por favor. É certo que os animais podem tornar-se visíveis... É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos, mal intencionados com relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Isso está no livro dos médiuns. Então, só para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Quem aqui já ouviu falar de mula que empaca, cavalo que empina, cachorro que late do nada, gato que se arrepia? Quem fala? Espírito de porco. Espírito de porco. Então a gente vê isso, aí a gente fala, gente, esse cachorro tá vendo alguma coisa, esse gato tá vendo, olha esse gatinho arrepiado, o que ele viu pra ficar assim, né? Então, aí vem tentando responder a sua pergunta ali, o que é médium? Então primeiro vamos entender o que é médium. É um intermediário que serve de ponte entre os dois mundos. Então a gente tem mediunidade, às vezes a gente consegue se comunicar com o mundo espiritual através de psicografia e de outros meios, porque a gente funciona então como um intermediário. Então a gente está falando de um ser humano e outro ser humano. A única diferença é que é um ser humano encarnado e um ser humano desencarnado, e a gente então consegue fazer essa ponte de intermediação para ocorrer então uma comunicação. Os animais, no entanto, não possuem a tarefa de mediar entre homens e o mundo espiritual. Portanto, os animais não possuem mediunidade. Possuem a percepção do mundo espiritual, podendo ver espíritos, ouvi-los e até mesmo interagir com eles. Mas aí a gente não vai conseguir, é a mesma coisa da gente tentar fazer um bebezinho de 1 mês, né? Esquecendo que ele é um espírito milenar, mas ele só para que ele serve falar com a gente. Ele não vai conseguir, não tem ainda. Não, acho que esse exemplo do bebê não foi o melhor, porque a gente sabe que o espírito tem, né, outras coisas. Mas o animal, quando ele desencarna, ele continua sendo animal. Então continua na mesma condição. O que a gente não conseguia fazer com eles quando eles estavam vivos, a gente também não vai conseguir quando eles estão desencarnados. Então não existe uma compatibilidade para que o animal, mesmo que telepaticamente, passe uma mensagem psicografada. O ser humano não vai conseguir nem decifrar essa telepatia do animal para escrever, para mandar para a gente. Mas sim, no mundo espiritual, como é que os animais mostram que amam a gente? Pula na gente, abana o rabinho, tá do lado, e é isso que eles conseguem fazer na sua condição ainda. Você falou, Ana? É a forma de comunicação deles, eles só se comunicam dessa maneira, não tem como se comunicar de outra maneira. Exatamente, então eles não são médiums porque eles não possuem essa capacidade de inteligência, de comunicação na nossa linguagem, possuem na deles, mas eles são sensitivos com certeza e às vezes até mais que a gente. Então, por que os animais então sofrem? Porque a gente vê tanto sofrimento dos animais, né? Vou tentar correr um pouquinho, tá? E só pra gente acabar, falta só alguns slides, mais uns 3, e aí a gente conversa mais no final, quem tem ainda dúvidas. Então, os animais sofrem apenas devido às condições da vida física, né? Então, os animais, eles reencarnam para aprender, para conviver com a gente e aprender esses sentimentos que a gente tem falado todo esse tempo aqui. Mas os animais, eles não precisam sofrer, só que infelizmente eles estão aqui com a gente que também está aprendendo. Então, né, a convivência com a gente impõe sofrimento a eles.
Só que tudo na criação de Deus e da maneira que Deus rege o universo, nada é desperdiçado. Então os animais também aprendem num teor de educação espiritual com o sofrimento. Então o sofrimento também, assim como nós, nos animais também desperta certos sentimentos que talvez eles não tivessem tido ainda a experiência de sentir o que é dor, o que é tristeza. Então são sentimentos que também estão aos poucos se desenvolvendo. Não significa que a gente vai impor isso ao animal, né? Como que é aquela frase que você sempre nos lembra, ai de quem faz o escândalo não é necessário, como que é, Ivone? Fala aí. O escândalo é necessário, mas ai de quem pratica, assim, né? Então, a mesma forma. Então, de alguma forma, a gente aprende, né? E os animais também disso, mas eles não vêm aqui para sofrer, eles vêm aqui para aprender através dessa interação com a gente, né? E aí vem a outra grande pergunta, né? Não existe expiação? Expiação é punição, pagamento, reparação. Entre eles, por não terem erros para reparar. Então, o animal, ele não vem aqui, eu vou nascer uma zebrinha só para ser comida pelo leão porque eu fui um cachorrinho mau na outra vida. Não tem, ele não precisa expiar. O animal, ele não comete erro. Não tem livre-arbítrio. Não tem, ele não tem livre-arbítrio, ele não fez escolha de ser ruim, ele tem uma inteligência que ele está desenvolvendo, essa consciência, e ele vai, então, a partir dali, ir melhorando o que ele pode ter, entendeu? Então, ele não tem aí uma culpa para pagar, não tem que reparar, entendeu? Não tem toda essa consciência, não tem karma de animal. A gente falou que existem os espíritos encarregados de cuidar do encarne e do desencarne e saber se você agora vai ser um golfinho, a gente não sabe exatamente, não temos assim informação dentro da como é que faz, como que é essa transição de que animal vai para o outro. Só que é o reino animal em conjunto que ele se desenvolve, e ali quem cuida disso são os espíritos que sabem mais que a gente qual é o momento certo, mas não existe karma. O animalzinho, ele nasce da forma que ele precisa para continuar aprendendo. E é por isso que, segundo Emmanuel, a gente pode fazer eutanásia no animal. Porque isso, a doutrina espírita não aceita a eutanásia em ser humano, né? A gente ensina que não devemos praticar a eutanásia em nós. Por quê? Porque existe uma razão de ser da gente passar por aquela expiação, por aquele sofrimento que a gente está aprendendo, que é importante para o nosso espírito, e aí é uma outra palestra. O animal não. Se a gente viu aqui que ele não tem o que reparar, que o animal não erra, então não tem por que ele estar ali naquele sofrimento. Então a gente pode sim, a doutrina espírita nos ensina que a gente pode, né, fazer a eutanásia no animal apenas para abreviar o seu sofrimento, não pelo nosso interesse pessoal. A conta do veterinário foi muito alta, morre. Eu já peguei um cachorro mais novo, cansei. Não é para os nossos interesses pessoais. A gente tem a obrigação de cuidar dos nossos animais, incluem medical care, de tudo que eles precisarem. Mas se tem ali, o animal já não vai mais viver. É certo, não tem mais jeito. Então, você pode abreviar o sofrimento dele e até um ato de amor que você faz com o seu animal. Então, cada um sabe no seu coração por que está fazendo. Mas essa é a posição da doutrina espírita em relação a isso, tá? E aí, para terminando aqui, e depois da morte, o que acontece com os animais? A gente já viu uns slides que eles sobrevivem, né, à morte do corpo físico. Mas e aí? Após a morte, a alma dos animais conserva essa individualidade, essa consciência de si mesmo? Qual a resposta aí? O parece estar rindo. Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Essa aqui é a cachorrinha boneca do Chico. Então, o que a gente aprende aqui? Que para conservar a individualidade, a gente precisa conservar a nossa individualidade para a gente continuar evoluindo. É aquilo que a gente estava falando antes. A gente evolui e volta para trás, evolui e volta para trás. Cadê a evolução? Né? Então, a gente tem que colocar aquela coisa do copo cheio. Você vive uma encarnação, aí você coloca ali o que você aprendeu de bom. Vive outra encarnação, coloca ali. Uma hora esse copo enche, fica evoluído. Agora, se toda vez eu aprendi ABC de coisa boa, morri, esvazio o copo. Aí vou viver de novo, esvazio o copo. Quando é que a gente vai conseguir? Então, da mesma forma, é um animal. Se ele está englobado nessa lei progressiva, óbvio que ele, então, conserva a sua individualidade. Só que a sua inteligência ainda é fragmentária, então ele
não vem sabendo, nossa, eu vou ter que sofrer um pouquinho aqui no mundo espiritual, porque, nossa, eu aprontei na casa da Cris, era lixo todo santo dia pela casa que eu não tinha. Ele não tem essa consciência. Ou então, ai, meu dono, né, eu fiz tanta maldade lá. Não, ele não tem essa consciência. Né? Então, conserva sim a sua individualidade, mas ele não continua consciente de quem ele era. Eu era o cachorrinho da Cris que fez isso, que fez aquilo. Ele sabe que ele é um cachorro, ele continua sentindo o sentimento que ele sentia por mim, e ele, então, é individual, mas ele não é consciente, como a gente consegue lá no mundo reflexionar o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer. Então, os animais desencarnados, eles não permanecem no mundo espiritual por muito tempo. Normalmente, 3, 4 meses, eles já reencarnam, mas existem as exceções. Chico fala que o cachorro pode ficar até 4 anos com o dono depois da morte. Ele ainda pode ficar, e principalmente quando é morte súbita e coisas assim, se o dono sofre muito, ou se ele também está sentindo muita falta, que a espiritualidade permite, segundo Chico, até 4 anos que o cachorro fique pertinho do dono. E ele nem nota que ele morreu. Ele não tem essa consciência. Para ele está ali com o dono do mesmo jeito, abanando o rabinho, pulando quando ela chega. Ele está vivendo a mesma experiência que ele vivia, mesmo estando no mundo espiritual. Então está feliz como sempre foi, da mesma forma. E se ele morreu doentinho, não está mais doente, que a gente sabe que depois você fica, né? Então ele começa a se sentir bem também, tá? E comer ou não comer carne, não vamos falar muito sobre isso, mas é um assunto polêmico, controverso, né? Primeiramente, a gente tem que entender que existe a necessidade de comer carne, mas também existe o excesso, também existe a maldade, também existe a crueldade que a gente faz com os animais para os nossos interesses pessoais, de como a gente trata eles, de como a gente mata eles, de como a gente cria eles para que eles sirvam de alimentos para a gente. Então é óbvio que a gente ainda é um mundo de prova e expiação, já indo para o de regeneração, e a gente já vê que hoje em dia, embora existam ainda muitos maltratos animais, mas a consciência humana já está se modificando, né? Para muitos ainda está ok, para muitos mais não está ok da gente fazer isso. Então, isso é uma decisão individual, uma reflexão individual, mas a natureza não dá saltos, a gente pode aplicar isso de novo no sentido que é difícil quebrar um hábito alimentar. Então, como é que a gente consegue? Como tudo na vida, como perdão, como baby steps. Então, se a gente já cortar o excesso, a crueldade, a maldade, cuidar, a gente está caminhando, porque sim, com certeza no mundo regenerado, no mundo adiantado, não se come animal mais. Então, a gente vai progredir com isso também, com eles, né? Através dessa interação aí. Então, a alimentação é contrária à lei da natureza, a sua constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. Hoje em dia, cada vez mais, isso não está sendo necessário. A lei de conservação lhes prescreve como um dever, que mantenha suas forças e saúde. Então, a gente não pode dizer, eu não vou comer, prefiro morrer, porque a gente tem uma responsabilidade perante o nosso corpo. Mas, graças a Deus, hoje em dia, a gente tem várias opções, né? Então, ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame da sua organização. E cada um tem uma organização física diferente, uma necessidade diferente. Mas a gente aprende aqui, ó, aqui e no coração, o que é excesso e o que a gente já deve cortar. Porque a gente sabe que o futuro é que a gente não vai comer os animaizinhos, tá? Então, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus e se aplica aqui nesse caso. Tá bom? E aí, o último videozinho para a gente terminar. A gente fala que isso já está acontecendo na sociedade, né? Hoje em dia, a gente vê que, principalmente crianças, já estão nascendo com essa mentalidade, estão até confrontando os pais. Como assim, você vai me dar esse bichinho para comer? E, então, a gente já vê que isso já são sinais despontados do mundo regenerado, que a gente vai chegar lá. Mas, toma cuidado para a gente não julgar as pessoas. Lembrando que Hitler era vegetariano e Chico Xavier comia carne. Então, sem julgamento, é uma coisa para nossa individualidade que a gente vai chegar lá, faz parte. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo, mas começa a trabalhar agora. Por quê? Não é isso, a gente não está indo para o mundo adiantado? Lá no mundo adiantado, isso a gente vai ter que deixar para trás. Então, na medida das suas condições, com essa conscientização, a gente chega lá. Tá?
Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que gracinha, pequenininha. What do you think? So what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. Why do you think why do you think you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. Oh. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? 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 Is it an animal? I won't eat that either. Okay. I won't eat animals. Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yes, do you think they suffer? I think that they don't really like being cooked. Olha a sensibilidade já no coraçãozinho, né? Então, ela tem que ter cachorrinho. Imagina como ela vai tratar os cachorrinhos. A Holanda quer se tornar o primeiro país vegano do mundo, acho que até 2040. Olha que lindo! E na Coreia, né, passaram a lei que agora não podem mais comer cachorro e gato. Tá lindo. Então, tá indo. Tá indo. Ia passar na China também. Vai estar chegando lá. A China já está muito mais, porque eles estão bem domesticados, estão adorando gato e cachorro, já está diminuindo bastante os business. Então aqui, que é minha coelhinha Jasmine, que é a mãe do Alder, que é o meu Piper, que morreu com 17 anos. Sei o que você está sentindo. E a cachorrinha Nina, que tem 10 anos. Então a missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Caminhamos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Tá? Então, para concluir, a vida verdadeira dos animais, assim como a do ser humano, é a espiritual, ou seja, existe e sobrevive à morte. Muitas vezes, assim como nós, eles reencarnam nas mesmas famílias humanas para continuar aprendendo. Os animais continuam evoluindo através das encarnações em espécies diferentes e em outros planos materiais e espirituais além da Terra. Então não é só aqui que eles nascem e que eles evoluem. A gente tem um universo para recebê-los até chegar no momento. Então, gente, eu sei que, desculpa, passou do horário, mas esse é sempre um tema que tem pergunta e eu tenho certeza que tem mais perguntas por aí e a gente conversa no finalzinho, só para respeitar o horário das pessoas que já têm compromisso hoje, tá bom? Então, muito obrigada e vamos então preparar.